Olá, sejam bem-vindos a mais um trabalho de assistência espiritual do Gandhi. O meu nome é Marli. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem a refeição? Isso está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Escribas são os intérpretes da lei de Moisés, eles que interpretavam a lei mosaica para passar para o povo. E os fariseus são aqueles que caminhavam juntos aos escribas e que costumavam rezar em voz alta, sabe? Estou rezando, olha, estou doando. Aqueles que rezam, que fazem as coisas para mostrar aos outros que estão fazendo, são os chamados hipócritas. E são eles que questionam Jesus sobre os discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Os judeus, com essa frase, deixa claro que na época os judeus eles se preocupavam muito mais com a prática do regulamento que os homens criaram. Porque em lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum das leis mosaicas, em lugar nenhum, Deus nos manda lavar as mãos antes de comer. Então, os judeus nessa época, seguindo aos fariseus e aos escribas, eles estavam se incomodando muito mais com o regulamento criado pelo homem do que os mandamentos de Deus. Foi quando Jesus respondeu, chamando-os de hipócritas, porque não é o que vai para dentro da boca que prejudica o homem, mas sim o que sai da nossa boca. Porque quando nós emitimos palavras, antes nós pensamos. E quando nós pensamos, nós sentimos. Nossas palavras, elas mostram muito do que somos. Agora, o que eu comi, o que eu bebi, se não prejudica a minha saúde física, se não prejudica moralmente a ninguém, não vai me prejudicar moralmente também. A verdadeira pureza está nos meus atos, está no meu comportamento diante daqueles que me rodeiam. A maneira como eu trato aquele que passa por mim na rua, mesmo que eu nunca tenha visto antes. A maneira como eu respondo uma pergunta. A maneira como eu olho para o meu semelhante. Isso é o verdadeiro peso. Isso é o que realmente importa. Quando se tem pureza de coração, nós não conseguimos responder com pedras a um pedido de auxílio. E quando eu digo auxílio, não estou dizendo um pedido de comida, um pedido de dinheiro, não. O auxílio, ele é muito mais profundo que isso. Então, quando eu falo em auxílio, é saber ouvir. É reconhecer em quem está diante de nós um ser humano igual a nós. Filho do mesmo Deus.
feito da mesma centelha divina. Quando eu entendo isso, eu não vou fazer a ele o que eu não gostaria de receber. Lembram? Não faça aos outros aquilo que não queres que te faça. Quando a gente consegue agir assim, nós estamos agindo com pureza de coração. Não são as minhas mãos lavadas, tirando a terra ou o suor do meu trabalho, que vai dizer se eu sou um ser humano do bem ou não. Se eu estou atingindo os objetivos, a minha vontade, minha elevação. Minhas mãos, como meu corpo, é só uma ferramenta emprestada. Agora, quando eu falo, quando eu externo os meus sentimentos, com as minhas palavras, com o meu olhar, com minhas atitudes, é que eu estou mostrando quem eu realmente sou. Os escribas, eles tinham muito isso, de fazerem as coisas não por fazerem, mas para que todos vissem que eles estavam fazendo. É do famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque eles falavam das leis mosaicas, descreviam o que podia e que não podia ser feito, dando assim uma ordem ao povo. Uma ordem e uma orientação que eles mesmos não cumpriam. Porque não tinham humildade, não tinham respeito ao entendimento de cada um. Por isso que os ensinamentos de Jesus chegaram até hoje. Agora de uma maneira mais clara, onde podemos observar que as nossas atitudes é o que mais importa, que o nosso corpo é uma maneira que temos de externar o que somos. Eu sempre digo, né? Eu não sou essa Marli, eu estou essa Marli. Eu sou muito mais do que esse corpo. Eu sou muito mais do que sou vista. É o que me define, é o que eu faço. E não é difícil para a gente externar isso. É necessário apenas nós nos reconhecermos, saber quais as atitudes que tomamos que nos deixa bem, que nos deixa mais leve. Vocês já repararam que quando a gente entra numa discussão, ou quando a gente briga, vamos dizer assim, com alguém, no momento dizemos coisas, na hora alivia, mas depois a gente fica remoendo, né? Aquilo fica incomodando a gente fica tentando esquecer, jogar para lá, mas não, aquilo fica remoendo, incomodando a gente. Porque lá no fundo nós sabemos que não é o certo. Lá no fundo nós sabemos que nós desrespeitamos a opinião de uma outra pessoa só porque ela desrespeitou a nossa, ou vice-versa. Então a gente devolveu para outra pessoa exatamente aquilo que nos machucou. E sem perceber, essa devolução acaba nos machucando mais do que a própria agressão. Porque nós temos aqui na nossa cabeça o que vulgarmente chamamos de consciência. É aquele amor, aquela centelha de Deus dentro de nós, que nos fala o que é certo, o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo. Todos nós, quando chegamos aqui na Terra, nós trazemos essa lembrança.
E ela não some, não, ela está lá dentro. E quando nós cometemos alguma coisa errada, é que ela vem nos cobrar. É a nossa consciência, é o nosso remorso. E quando nós aprendermos a reconhecer quais são as atitudes que nos trazem esse remorso, que nos trazem essa dor, quando nós aprendermos, é quando eu grito, depois eu fico me sentindo culpada. Então eu vou começar a pensar antes de gritar. É quando eu xingo, depois eu fico me remoendo por que eu fiz aquilo. Chega às vezes a dar até uma certa vergonha de encarar aquela pessoa novamente, porque a gente perde completamente a compostura. E isso incomoda muito o nosso bem-estar. Isso não está fazendo de nós puros. Só vai nos tornar puro quando nós identificarmos esses sentimentos, essas atitudes e transformar. Opa, não vou gritar mais. Ele me xingou. Não vou considerar, não vou responder. Pode ser que ele estivesse num bom dia, pode ser que ele esteja nervoso. Não vou responder. Não vou alimentar esse veneno. Eu vou oferecer minha outra face. Não respondendo. Vibrando amor. Não aceitando a ofensa. Porque ofensa é isso, né? Ofensa é quando você concorda com a pessoa. Se você não concorda, se ela chega em você e fala, você é velho. Se você não concorda que você seja velho, você não vai se ofender. Ou se você for realmente velho, também não vai se ofender. Então a ofensa também somos nós que criamos. Eu só me ofendo se eu me permitir ser ofendido. Vocês viram como tudo gira em torno da gente mesmo? Por quê? Porque nós somos puros, nós fomos feitos puros e ignorantes, lembram? Deus nos fez puros e ignorantes, tal qual uma criança. Vocês já viram uma criança pequenininha? Prestaram já atenção? Na pureza deles, eles ignoram a maldade, eles ignoram a inveja, ignoram a maledicência. Você pode chegar numa criança e falar, você é feio. Ele vai rir para você. Ele não vai aceitar, ele não vai entender. Ele não vai entender não é porque é criança. Ele não vai entender porque ele desconhece, ele ignora esses pensamentos mesquinhos que nós adquirimos com a nossa idade. Então, é voltar um pouquinho à nossa infância, onde tudo era mais leve. Por que se tornou tão pesado? Fui eu que tornei pesado. Fui eu que fiquei me preocupando em lavar as mãos antes de fazer a refeição, ao invés de agradecer aquela refeição que estava diante de mim. Fui eu que me incomodei em manter minhas mãos limpas, sem me preocupar com um próximo que não tivesse o que comer. A limpeza das mãos não nos torna puro. A limpeza das mãos a hora que eu coloco a comida na boca não me faz melhor nem pior que ninguém. O que me faz melhor ou pior
é o que eu falo, é o que eu faço ou deixo de fazer. Temos que insistir na nossa melhora individual. Temos que procurar transformar tudo que nós temos que não é bom, transformar em coisas boas. Temos que lembrar de agradecer tudo que temos. Temos que lembrar de oferecer, compartilhar, repartir o que temos, tanto material como sentimento. Repartir amor, repartir olhar, repartir uma prece. Fazer preces por todos aqueles que precisam, por todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. E não nos preocuparmos apenas em como ele chegou até ali. Porque quando nos preocupamos em como ele chegou até ali, nós estamos preocupados com a criação do homem de novo. Nós não estamos preocupados com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em apontar o dedo, julgar. E como nós temos essa facilidade de julgar? Vamos mudar. Quando viemos para a casa espírita, a gente vem buscar paz de espírito, a gente vem buscar saúde, vem buscar amor, alívio para nossas angústias. Porque, é claro, nós temos, sim, dificuldades de todas as espécies. Mas não adianta nada eu rezar, rezar, rezar e não praticar. O que adianta eu vir aqui com vocês, falar, e quando eu desligar o computador, meu marido me falar acabou e eu virar, claro, né, você não está vendo? Tudo que eu falei, eu não vivo. Então, não adianta, eu estaria agindo como um escriba. Temos que vivenciar aquilo que ouvimos e aquilo que falamos. Não é difícil, a gente tem mania de falar, mas é difícil. Não, não é difícil. Você quer melhorar? Você quer ser feliz? Você quer se tornar um ser humano melhor? Você quer seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus? Então, cuide dos seus pensamentos. Cuide de suas palavras. Cuide de suas atitudes. Transforme tudo que é tipo de sentimento que não eleva nem a você nem a ninguém. Transforme todos os pensamentos e olhares negativos que você tem. Olhe para o mundo vendo sempre o que há de melhor, lembrando que Deus, em sua infinita bondade, Ele não deixa que nada nos aconteça, a menos que a gente queira. A nossa dor, nós dimensionamos. O que pode ser uma dorzinha pequena, um corte no meu dedo, às vezes esse mesmo corte eu dou um valor tão grande a ele, como se fosse uma infecção, que eu chego até a ter febre. Não, não é psicológico, não, vai ser uma dor real,
vai ser uma febre real, mas fui eu que dimensionei. Através dos meus pensamentos de infelicidade, meus pensamentos de que tudo de errado acontece comigo. Vamos mudar? O mundo está aí, lindo. Sol, nem sempre. Chuva, nem sempre. Frio, nem sempre. Mas na medida certa de que precisamos. Vamos viver, vamos olhar o lado positivo da vida e principalmente de nós. Tenham todos uma excelente semana. Que Jesus seja o seu exemplo de conduta. Que Jesus seja o seu modelo no caminhar. Tchau, tchau.